de corpo e de alma, em vídeo, para a gente poder estar junto aqui, vai ser bem legal, né? A ideia é a gente ir hoje até 9h30 e ter um pouquinho de uma degustação do conhecimento que o Afro traz. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre ele, mas a intenção é a gente, com esse evento, começar a movimentar esse campo da Escola de Virtudes. Então, nós fizemos um evento de lançamento oficial da escola em março, e aí de lá para cá a gente tem desenhado as experiências, né, que a gente vai fazer. A gente já tem feito o ciclo de virtudes, continuando o nosso evento presencial. E a gente vai ter mais alguns eventos acontecendo nas próximas semanas que eu vou falar mais para o final, tá? E então, hoje, a ideia é a gente se inspirar um pouco, aprender, receber um pouco dessa transmissão que vem pelo Afro, né? E eu quero contar um pouco de uma história de como é que eu conheci. Logo que a gente fez o evento da Escola de Virtudes, eu recebi uma mensagem dele no Instagram, e aí ele compartilhou o link de alguns trabalhos que ele tinha, e ele tem um curso chamado Escola das Virtudes. É um curso que ele ministra no Tribunal de Justiça. E aí quando eu vi ele, falei, ixi, problema aqui. Tem um cara aqui falando que tem um curso Escola das Virtudes no tribunal. Já pensei, já ativou um lugar meio de competição, assim, de ixi, o que que vai acontecer agora aqui? Mas eu senti, assim, só de dar uma olhada, assim, no trabalho que ele fazia, que tinha coisa boa por vir, assim, né? Então a gente basicamente tem que estar aberto aqui para os presentes que a vida traz, sem um lugar de neutralidade mesmo, sem um pré-julgamento, sem uma pré-concepção do que significa ali. E a gente bateu um papo e foi muito legal, assim, foi muito bonito, né, poder ver, reconhecer, eu acho, né, um irmão de caminhada aí que está acessando esse campo das virtudes do mesmo lugar, sabe? Eu sinto que a gente começou a trocar um pouquinho, eu contei um pouco da escola, ele contou um pouco da história dele com virtudes, e eu falei, cara, a gente está recebendo informações do mesmo lugar, né? Então a gente tem que caminhar junto e a abertura que o Afro deu foi bem bonita, por isso que a gente está aqui hoje, porque ele se dispôs a caminhar com a gente, né? Então foi muito nobre, assim, que o Afro, quero honrar aqui a sua atitude foi. Eu já esperava, né? Falei, bom, se alguém que está falando sobre virtudes não tiver um comportamento virtuoso, não trabalhar a colaboração, a solidariedade, não tiver disposto a trabalhar junto, tem alguma coisa equivocada, né? Então foi exatamente o que eu experienciei com você. Só para contar aqui um pouquinho, o Afro ele é psicólogo, palestrante, escritor e ele tem três obras aqui que são sobre virtudes muito legais, né? Esse aqui ele me mandou os livros de presente, então Virtudes Terapêuticas, O Cântico das Virtudes e O Mestre do Equilíbrio. São três livros aqui que ele trouxe que falam sobre essa temática de virtudes. Eu confesso que ainda não consegui ler todos os livros, mas eu já dei uma boa folheada neles aqui para dar uma passeada até para se preparar para essa conversa. Então, sem mais delongas aqui, quero abrir espaço para o Afro se apresentar e trazer a energia dele aqui para a gente. Muito obrigado, amigo. Boa noite a todos. Olha, é uma alegria imensa estar podendo fazer parte da família do Círculo de Virtudes, da família da Escola de Virtudes. E foi isso que o Gustavo trouxe. Quem me conduziu ao Gustavo, na verdade, foi um outro Gustavo, que é o Gustavo Arns, do Congresso da Felicidade, porque eu entrei em contato com o Gustavo Ars, eu fui aluno do Gustavo Ars na pós-graduação de Psicologia Positiva na PUC do Rio Grande do Sul. Eu cheguei a fazer uma live com o Gustavo Ars uma vez, Gustavo, e aí eu continuei um pouco com o contato dele, e aí eu falei do Congresso da Felicidade, entrei em contato com ele, como que vai ser, que mês que vai ser e tal. Disse para ele que estava com essa obra, que também estava disposto a falar no Congresso, se ele quisesse, sobre esse caminho. E ele falou: não, vamos construir isso sim, ou esse ano já fechou, mas entre em contato. Falei da Escola de Virtudes. Falei: da Escola de Virtudes do Gustavo Tanaka? Eu falei: não, eu não conheço o Gustavo Tanaka. O Gustavo Tanaka também tem Escola de Virtudes. Falei: ué, que coisa boa, deixa eu ver quem que é o Gustavo Tanaka aí, que começou no direct que eu mandei pro Instagram, que o Gustavo acabou de falar para vocês. Então,
graças ao Gustavo Arnes, vamos dizer assim, nós estamos conectados hoje, viu, Gustavo? Uma pessoa que tem um caminho também bem legal, um Sim, desenvolvimento na área do ser humano, né? Bem legal. sim, é um baita ser humano também, tem contribuído bastante para esse campo de consciência se Sim, expandir sim. aqui no Brasil, então eu fico muito feliz que tenha vindo por ele essa conexão. Deixa eu começar então já. Podemos, Afro? Eu posso já Estou começar aqui com aqui? você. Daí aqui, pessoal, a gente vai estar num bate-papo, eu vou conduzir essa primeira hora, tá? Então, peço a escuta de vocês aí durante essa primeira hora e depois na meia hora final eu vou abrir para perguntas aqui para que vocês possam interagir também, tá? Então a gente vai trocando aqui, vamos falar um pouquinho, trocar um pouco sobre virtudes, o Rafa vai compartilhar da experiência dele, da visão dele, e aí eu vou dando alguns pitacos aqui, porque eu gosto de dar pitacos, né? Eu acho que eu sou bom nisso. Então, a gente vai começar. Rafa, eu quero começar pedindo para você contar um pouquinho como é que começou essa sua relação com as virtudes. Quando foi que esse tema entrou na sua vida? Por onde foi? Qual foi o caminho que te trouxe até essa, que eu acho que é uma palavra mágica, né? Essa palavra mágica, assim, uma chave da vida e a intenção é que as pessoas possam se conectar mais com essa temática. Então, como é que foi que esse tema entrou na sua vida? Então, a questão das virtudes, ela começa na minha vida mesmo, desde muito cedo, com a minha família, né? É, eu sou oriundo de um afluente espiritual que veio do espiritismo, e no espiritismo, em específico, desde criança, eu sempre ouvia as narrativas da minha família falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro feito de virtudes. Inclusive, existe lá a benevolência, a beneficência, o dever. Tem um capítulo do próprio Evangelho que é a virtude. Então, eu escuto isso desde muito criança, meu pai lendo, minha mãe lendo, minha família lendo, e aquilo sempre foi inserido na minha vida pessoal. Mas depois, quando eu entro, né, na idade adulta e tudo mais, eu tenho um lugar muito interessante que é o interesse pela psicologia. Mas antes da psicologia, eu fui pelo caminho da comunicação. Então, eu comecei no caminho da comunicação, fui para a área da publicidade, e nessa área da criatividade eu me identifiquei bastante. Mas eu tinha um grande sonho de ser psicólogo, né? E só que eu nunca imaginei que eu daria conta de começar a psicologia, porque lá no início era apenas a psicologia era de dia, né? E aconteceu uma questão interessante, que assim que eu terminei a faculdade de comunicação e fiz ali uma pós, o pessoal já me chamou para dar aula de comunicação. E na faculdade de comunicação eu fui pegar a disciplina de criatividade em 2001. E na disciplina de criatividade e aprendizagem emocional, eu precisava ler psicólogos para falar sobre criatividade, porque não tinha livro sobre criatividade da área da comunicação. Então era Daniel Goleman, era Rollo May, era Abraham Maslow, que eram grandes pensadores da área da criatividade. E aquilo, em 2001, fez com que eu me encantasse poderosamente pela psicologia ainda mais. E isso começou a borbulhar, ou seja, eu virei um estudioso da psicologia de uma forma inevitável para poder dar as aulas de criatividade, e aquilo foi, eu me tornei um hábito, me aprofundar naquilo cada vez mais. E ali eu fui me interessando muito, muito mais pela psicologia. Em determinado momento, eu fui levar meu filho já com uma agência de publicidade, trabalhando e tudo mais. Eu fui levar meu filho para o inglês, e aí à noite, né, o rapaz falou: Você não quer fazer inscrição para o vestibular? Eu falei: Olha, já estou casado, já estou com filho, eu não sei se. Ah, para psicologia você quer fazer? Eu gostaria, mas não tem como, porque psicologia é de dia. Ele falou assim: Não, mas tem agora à noite. Eu falei: Tem à noite? Tem. Faz a inscrição aí. Eu falei: Ah, não, acho que. Eu nem estudei. Ele falou: Você é bom de redação? Eu falei: Bom, redação é o que eu sei fazer todo dia, né? Ele falou: Então vai, confia.
E aí eu me inscrevi, acabou dando certo. E aí eu entrei para psicologia, depois eu me formei em psicologia, pós-graduei em psicologia, escrevi os livros que o Gustavo mostrou, e aí eu fui me entregando cada vez mais ao estudo da virtude. Só que, paralelamente a isso, desde 2005, eu comecei a fazer cursos no Instituto de Psicologia Transpessoal, curso de desenvolvimento humano, desde 2005, que se chama Instituto Brasileiro de Plenitude Humana, aqui em Cuiabá. Eles são especialistas em curso de psicologia transpessoal, e são eles diretamente discípulos de Pierre Weil e Roberto Crema, que deu para você a primeira aula aí da Escola das Virtudes. Então, eles fizeram cursos com o Pierre Weil, tiveram cursos ali com o Roberto Crema. E desde 2005 eu fui fazendo cursos, são cursos longos, começava em março, terminava em dezembro, uma vez por mês, um final de semana inteiro. E aí eu fui fazendo, e esses cursos, todos eles envolviam virtudes, todos eles. E isso foi me conectando cada vez mais com essa relação com as virtudes, a ponto de me sentir integrado, né, dentro desse assunto, quando eu percebi que a psicologia, apesar de oferecer bastante instrumento para o estudo das patologias, tinha uma grande dificuldade em trabalhar os potenciais positivos do ser humano. E quando eu encontrei a psicologia positiva, que ela dá um caminho científico, inclusive, para a existência das virtudes na espécie humana, então encaixou anos ali como professor de comunicação estudando psicologia, depois como estudante de autoconhecimento no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana da Psicologia Transpessoal, com minha pós-graduação de psicologia positiva, e foi encaixando tudo, me levando para esse caminho inevitável. E paralelamente a isso, vamos dizer assim, ou complementariamente a isso, tem o universo da arte, né? Que desde criança eu fui sempre encantado pela música, sempre encantado por esse lugar, essa dimensão. E eu também fui compondo, então eu compus várias músicas que têm a ver com virtudes também. Que legal, legal. Muito legal como na vida as coisas vão se encaixando, né? Como os caminhos vão se abrindo e quando a gente se aprofunda num caminho que faz sentido para a gente vai encontrando muitas bênçãos e as virtudes estão sempre presentes ali, né? Uma coisa que fez, assim, parte da minha vida, na minha relação com as virtudes, eu percebi que existiam duas searas muito importantes que carregavam conhecimento sobre essa temática, né? As religiões e a filosofia, né? Então eu via que foi assim, uma das coisas que primeiro me chamou a atenção que todas as religiões falam sobre a mesma coisa. As virtudes são o ponto em comum em todas as religiões. Se você pegar o budismo, o hinduísmo, o catolicismo, todas as tradições religiosas e espiritualistas falam sobre virtudes, sobre fazer o bem, sobre praticar caridade, sobre generosidade, sobre paciência, sobre tudo, sobre empatia, solidariedade, e tudo mais. Então isso eu achei interessante. E aí, por outro lado, tem o lado da filosofia, né? Que quando a gente lê os antigos pensadores, né? Os gregos e tudo mais, né? é, Eles todos falam sobre a mesma coisa, né? Aristóteles, Platão. Só que o meu caminho foi um pouco diferente porque eu tinha dificuldade de assimilar conhecimento vindo dessas duas áreas. Por uma dificuldade até cognitiva, assim. Eu brinco que eu tenho muita dificuldade, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade, eu escrevo porque eu tenho dificuldade de entender o que eu leio, né? Então, como eu não consigo encontrar uma linguagem que talvez me agrade na maioria das vezes, eu mesmo acabo tendo que escrever para que eu consiga entender aquilo que eu estou pensando, né? Então, essas são essas duas frentes. E aí você trouxe uma complementaridade que foi a parte terapêutica, né? As virtudes terapêuticas, que vem com essa abordagem que vem pela psicologia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sei que você também tem essa visão, né, de que tem essas duas áreas que de certa forma, até protegeram, até blindaram o conhecimento e codificaram de uma forma que não tornou tão acessível. A nossa proposta com a escola é a gente abrir esse conhecimento, né? A gente criar uma linguagem um pouco mais acessível, mais prática, mais direta. Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa visão geral das virtudes e depois a gente entrar um pouquinho no seu entendimento sobre elas. Sim, essa questão da filosofia também é algo que
que eu me apaixonei, né, desde o começo, principalmente nos estudos ali da psicologia e da transpessoal, leva-nos à história de Confúcio, a história de Lao Tse, a história de Siddhartha Gautama, né, leva-nos a ler o Bhagavad Gita, por exemplo, é um livro que eu me apaixonei ao ler o Bhagavad Gita, e outros tantos. Porém, quando a gente também vai ler o Evangelho, vai ler os quatro evangelistas, vai ler os Atos dos Apóstolos, vai ler toda a história bíblica, a gente também fica encantado como foi a fortaleza virtuosa desses dois lugares. E aí, é claro, quando se fala em estudar virtudes ou viver essas virtudes, aplicar essas virtudes, é inevitável, né? A gente está influenciado por dois lugares muito fortes, que é a religião e que é a filosofia. Agora, quando a gente fala em buscar virtudes pela religião apenas, ou pela visão teológica, melhor dizendo, existe esse desafio que você disse. Porque dentro da visão histórica, teológica, as virtudes, elas foram constituídas, inclusive, como virtudes cardinais dentro da teologia católica. Havia e há uma historicidade dentro ali, principalmente da Idade Média, de que para você buscar virtudes, você então precisaria buscá-las com esse olhar de evitar o pecado e ser irrepreensível. E esse lugar, às vezes, do discurso, como foi nos dado, a ideia de buscar virtude, ele afastou, às vezes, as pessoas da sua própria humanidade. Então, era uma questão teológica na busca de uma salvação. E os filósofos, eles tinham uma ideia diferente na Grécia, principalmente dentro daquele período da Grécia helênica, onde eles, na verdade, a buscar a virtude, que tem a ver com a palavra virtus, que significa força, tem a ver muito com a questão do que eles chamam de perfecto, né? Fazer por inteiro. E essa ideia dos gregos é performática. Se eu vou fazer uma cadeira, eu vou fazer virtuosamente essa cadeira, eu vou fazer da melhor forma possível essa cadeira. Se eu vou lutar de uma forma virtuosa, ou seja, eu vou dar o meu melhor naquele processo da batalha, porque é performático também. E na visão teológica, que tem um quê do dogmático, deixa você com medo de não estar vivendo essa virtude, porque parece que você está num grave erro. E numa visão apenas filosófica, parece que você vai se sentir incompleto, porque se você não fizer com o máximo, parece que você não chegou lá, você não foi. Essas duas visões têm coisas positivas, mas ao mesmo tempo estava num processo muito exodirecionado, direcionado para fora. Quando nós vamos para uma virtude numa perspectiva terapêutica, que não é performática e não é com a ideia de nós estarmos fazendo algo para recebermos uma salvação ou tudo mais, ou estarmos, digamos assim, sendo cogitados como agora eu sou um escolhido porque eu fiz ou não fiz essa virtude, quando a gente não vai para esses dois caminhos que são mais direcionados para fora, eu chamo de exodirecionados, aí nós sentimos a virtude aqui como uma presença. Quando nós sentimos a virtude como uma presença, ou seja, como um processo dentro da gente que em si nos faz bem, dentro da gente nos produz esse lugar de se sentir em contato com elas, então eu estou indo por um caminho terapêutico com essa virtude. E nesse caminho terapêutico com a virtude, eu não tenho medo de, às vezes, não conseguir ser virtuoso, nem tenho ansiedade de ser performático no uso da virtude. Eu tenho mais interesse em descobrir como eu funciono. Quando eu tenho interesse em descobrir como eu funciono, eu saio da angústia de estar entre o julgamento, né, e a performance. Então eu transcendo esse lugar de julgamento e performance. Eu tenho mais interesse na descoberta do que na explicação. Aliás, são coisas bem interessantes. Se uma pessoa te explica alguma coisa, até no nível cerebral, nós somos levados a ouvir aquilo e tentar entender aquilo em níveis diferentes aqui. Mais racional, mais analítico. Se eu descubro alguma coisa, eu estou por inteiro, inclusive aqui no sistema límbico, emocionalmente falando.
A virtude, quando ela nos dá a proporção da descoberta de como eu estou me posicionando, como eu estou lidando com aquilo, como eu estou funcionando, como eu digo, ela permite que eu realmente me conheça numa dimensão transparente, numa dimensão que Roberto Crema tem muito essa palavra. Ele chama isso de inteireza. A virtude, ela nos coloca numa linha de inteireza, porque ela faz uma coerência entre o pensamento, o sentimento, a vontade e a ação. Então, nós nos reorganizamos, e no livro, depois você vai ver lá, Gustavo, que eu chamo de coerência virtuosa, que é exatamente isso, que na verdade é uma fala de Carl Rogers, quando ele chama de congruência, né? Que na verdade o capítulo fala sobre congruência virtuosa. O que é congruência virtuosa? É quando eu tenho o meu querer, o meu pensar, o meu sentir e o meu agir, esses quatro pontos, meu querer, meu pensar, meu sentir, meu agir, eles se alinham como se o alinhamento dos planetas, né? Ou alinhamento dos chakras, né? Eles se alinham. E eu consigo realmente verificar que eu estou naquele processo fluindo. Não é um processo de performance no qual eu vou tentar performar uma ideia de virtude que na minha cabeça é sempre uma ideia praticamente linda, perfeita. Não. Eu tenho uma outra relação com a virtude. Eu não quero performar a virtude mais extraordinária que a minha mente me traz. Eu quero apenas entrar em coerência comigo, congruência virtuosa. Então, eu posso até não ser a pessoa agora mais corajosa do mundo, mas eu consegui pegar todos os elementos que eu consigo da minha coragem e me alinhar até aqui. Eu posso não ser a pessoa hoje mais generosa que eu gostaria de ser, mas naquilo que eu penso, que eu sinto, que eu quero, aqui eu coloco generosidade. Onde é que nós ficamos em sofrimento nesse sentido? Porque afastar-se das virtudes é entrar em estado de sofrimento. Aproximar-se das virtudes é entrar em estado de contentamento. Então, existem virtudes que são virtudes conquista e existem virtudes que são virtudes exercício. Dentro de nós, sempre existem virtudes conquistas e virtudes exercício. Virtudes conquistas são aquelas que você praticamente não tem esforço para deixá-las fluir dentro de você. Elas são conquistas na tua identidade essencial que ecoa na tua personalidade. Virtudes exercício são aquelas que você precisa ainda exercitar, que você sente que elas não vêm com a fluência de outras virtudes. Então, tem pessoas que têm a coragem muito bem resolvida, mas têm a generosidade pouco resolvida. Tem pessoas que têm a humildade muito tranquila. Você fala para ela, olha, você foi fantástico, e ela está lá, impávida, tranquila. Que bom, muito obrigado. Tem pessoas que você fala assim, você foi fantástico, e ela se infla como se fosse um pavão, né? Ela tem a humildade, no caso, mais deficiente. Não é que é nula, porque a virtude nunca é nula dentro de nós, mas é pouco desenvolvida. Então, a capacidade de nós podermos ver isso, essa alquimia das virtudes, mas não como um processo nem exodirecionado para, se eu não for virtuoso, Deus não gosta de mim, eu estou sendo, não. E nem, se eu não for virtuoso, eu não estou sendo hoje a minha melhor versão, como se dizem hoje, né? Você é minha melhor versão, bam, bam, bam. Não, eu estou sendo virtuoso porque isso me coloca no estado de congruência e eu me torno eu de verdade. É o que Carl Gustav Jung vai chamar de individuação. O processo da grande individuação do ser, no qual nós já superamos o mito e os arquétipos, dissolvemos isso enquanto elementos secundários e nos colocamos agora no eu original. E o eu original, cada um de nós, brilhamos na nossa originalidade.
ela também é uma virtude. A linguagem da nossa originalidade, ela é especial. O universo nos dá essa prova de forma tão profunda. Nossa impressão digital é única. Nosso código genético inimitável, a não ser pelo clone, mas é único. O universo trabalha o tempo todo para nós sermos originais e a gente se perde nas imitações. Imitação da vida do outro, imitação da glória do outro, imitação do que o outro conquistou, imitação do que o outro não conquistou. Isso está contra a própria lei da natureza, a gente não se dá conta. Por isso que hoje, na questão de timeline do Instagram, a gente tem que ter muito cuidado, porque todo mundo sempre mostra uma vida perfeita, e aí a gente acredita que a nossa vida está muito ruim. E quando, na verdade, a virtude mostra, para todos nós, o desenvolvimento da virtude, mostra, ele vai acabar nos ajudando nessa arquitetura da nossa originalidade. Se você perguntar assim, Gustavo, olha, se fosse resumir, o que que a gente ganha, né, em desenvolver virtudes, né? A gente ganha sucesso? Eu vou dizer, não. Quiser sucesso, não é, não se preocupe em desenvolver virtudes. Tem muita gente de sucesso hoje no mundo que não tem muita virtude desenvolvida. A gente ganha dinheiro? Também não. Se quiser ganhar muito dinheiro, não precisa desenvolver muita virtude. Tem muita gente com dinheiro que não tem virtude. Mas, o que que então a gente vai ganhar mesmo, né? O que que a gente ganha em desenvolver virtudes? Um enorme presente, eu digo até o encontro com a própria dádiva do universo. Você encontra a sua própria originalidade. Você encontra você mesmo. E tem uma coisa bela nesse sentido. Ninguém de nós aqui no grupo, e ninguém que até hoje que eu perguntei, lembra do dia que decidiu nascer. Não, eu lembro do dia que eu decidi nascer. Eu estava lá sem fazer nada, decidi nascer. A gente não lembra do dia que a gente decidiu nascer. Então, quando a gente olha para esse lugar, a gente fala: meu Deus, antes mesmo de eu me querer, a vida já me quis. Então, às vezes a gente tem anos e anos. Eu conheço como terapeuta, eu sei disso. A gente passa anos e anos vendo uma pessoa se rejeitando a vida toda, Gustavo. A pessoa se desprezando, a pessoa se desconsiderando a vida toda. O universo pulsa dentro da criatura uma vontade dela ser original, para ela se entender essa originalidade, para ela entender essa congruência virtuosa, e ela se rejeita, e ela se desconsidera, e ela se menospreza, ela está se inferiorizando. Ou ela entra no oposto, a infecção. Ela se exalta, ela acha que ela é demais, ela se infla, tá com o ego infeccionado. E aí, quando essa pessoa não se permite dar a ela esse lugar de autenticidade, ela não se permite dar a ela esse lugar de verdade dentro dela, ela realmente vai passar o tempo, as experiências da vida e minimamente vai conseguir colocar-se nesse alinhamento que eu estou dizendo. Então é óbvio que para se sentir um tanto quanto mais feliz, ela vai pegar tudo que ela possa de estímulos externos para tentar completar essa falta de congruência, essa falta de coerência que ela tem. Então, ela vai se sobrepor, né, nos estímulos do dinheiro, nos estímulos até dos vínculos, nos estímulos sexuais, nos estímulos de várias ordens, para tentar encontrar o lugar e não vai encontrar. Mas quando a pessoa ela vai pelo caminho do desenvolvimento das virtudes, porque depois que nós entramos nesse caminho do desenvolvimento das virtudes dessa forma terapêutica, eu gosto de ser mais paciente. Quando, por exemplo, eu exercito paciência, nossa, eu preciso ter paciência com a minha esposa. Eu preciso ter paciência com meu marido, eu preciso ter paciência com meu filho. Meu Deus do céu, como é que eu faço? Aí a pessoa fala, meu Deus do céu,
Paciência não é uma coisa que a gente compra, né? Não dá para pegar. Paciência é o desenvolvimento. E aí a gente fala, meu Deus, como que eu vou desenvolver essa paciência com o fulano ou com o Beltrano? E aí a pessoa que vai no processo ESO, ela vai tentar fazer de tudo para não incomodá-la. Se ela conseguir criar uma estratégia para que nada incomode, ela acredita que vai ter paciência. No desenvolvimento das virtudes é diferente. Nós fazemos questão de descobrir onde está nos incomodando e não o oposto. Eu quero saber exatamente que me incomoda, porque é lá que eu quero ir. Eu não faço o trabalho oposto, que é eu quero que nada me incomode. Muito pelo contrário. Eu quero descobrir onde é que está o incômodo. Porque onde estiver o incômodo, lá tem a missão. Tem uma frase que eu gosto muito, diz que onde tem a necessidade, tem a missão. Você está vendo uma pessoa com frio. Qual é a missão? Eu vou oferecer um cobertor. Está vendo uma pessoa com fome? Qual a missão? Eu vou dar algo de comer. Está vendo uma pessoa triste na sua frente? Qual a missão? Minimamente eu vou conversar, vou ver o que dá para falar com essa pessoa. Onde existe a necessidade, existe a missão. Então, se eu estou vendo um incômodo dentro de mim, tem uma missão de virtude. E isso faz com que eu não me coloque no papel que são os três Is perigosos do ego, né? Invulnerabilidade, inatacabilidade e inalterabilidade. São os três Is perigosos do ego. A pessoa pensa que ela é invulnerável, a pessoa pensa que ela é inatacável, ou a pessoa pensa que ela é inalterável. Não preciso mudar. Eu já estou bem, eu estou assim, eu estou feliz. Eu estou Gabriela, estou com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou viver assim, vou morrer assim. Né? A pessoa acha que ela nunca vai ser atacada. Não, ninguém vai me atacar. Eu estou acima. Vai. Jesus foi atacado. Ou a invulnerabilidade. Eu não tenho fraquezas. Eu vivo com fracos. O meu problema é esse. Eu vivo com um monte de fraco do meu lado, mas eu não tenho fraqueza. São os três Is, armadilhas do ego. Maravilhoso, maravilhoso. Foi engraçado até, eu tava te escutando aqui, e aí eu tava pensando assim, né? Dividindo aqui com vocês, né? Aí, nossa, cara, ele fala muito bem, né? Ele fala com uma clareza, né? Eu falei, preciso falar com a mesma clareza que ele tem. Eu já tava me comparando. Aí vocês falou exatamente sobre isso, né? Sobre não entrar nesse lugar de sair da nossa originalidade porque a gente está vendo o que uma outra pessoa tem e querer. Eu acho que é legal esse lugar da inspiração, né? Onde a gente pode se inspirar pela conduta de alguém, onde a gente pode ver uma coisa, achar bonito, achar legal e querer se aperfeiçoar. Para mim, isso é muito necessário, assim, fundamental para o nosso desenvolvimento. A gente ver pessoas que estão desempenhando condutas que a gente gosta, que a gente aprecia e tentar buscar isso na gente, né? E eu acho que tem um lugar muito interessante dessa inspiração, porque é uma recordação daquilo que a gente tem dentro da gente, né? Da nossa capacidade de, pô, isso aqui eu também, tudo que a gente admira no outro é virtude. Quando eu admiro uma pessoa, se você fizer um exercício e pegar as pessoas que você admira, pessoas que você segue nas redes sociais, de repente, pode falar, ah, eu admiro essa pessoa porque ela tem o carro, será? Ou porque ela tem muito dinheiro? Não, você admira porque talvez tenha alguma coisa, algum comportamento, alguma atitude, uma virtude que ela tem que faz você querer aquilo também, né? Você querer desenvolver. E aí eu quero fazer um gancho e te perguntar, no seu livro você descreve um processo para a gente se conectar com cada virtude, né? Uma intenção e um processo de internalização. Eu quero que você puder dividir com a gente um pouco desse processo que você sistematizou para a gente conseguir entender quando eu quero, de repente, me conectar e ser uma pessoa mais disciplinada, por exemplo. Qual é o processo que acontece dentro de cada pessoa para que ela saia de um lugar onde talvez seja uma deficiência dela, uma fraqueza, uma ausência de virtude, para se tornar uma pessoa virtuosa nesse aspecto?
Legal. Depois, se você quiser, tá aí na página 134. Você pode pegar, se quiser, daí, Gustavo. Fiz até um esqueminha aqui, ó. Vou mostrar para o pessoal aqui um pouquinho esse esqueminha mais perto aqui, ó. Tem esse esqueminha aqui, tá? Que ajuda a entender melhor que é assimilação, identificação, internalização e a aplicação. O que que acontece, né? Era uma coisa que me chamava muita atenção, esse processo complexo de desenvolver virtudes. Porque, assim, se fosse fácil desenvolver virtudes, nós teríamos mais Mahatma Gandhis no mundo, né, do que tivemos no século XX. Se fosse fácil, nós teríamos mais Irmanduces, né? Temos mais Chico Xavier, teríamos mais gente por aí, e a gente não consegue ver muita gente assim rapidamente no mundo. Então, não é uma coisa fácil, mas o que é interessante é que não é sobre ser fácil, é sobre ser possível. E desenvolvimento de virtudes é totalmente possível. E possível, quando a gente coloca, também não significa que desenvolver virtudes é difícil. Desenvolver virtudes é trabalhoso. E esse lugar trabalhoso, ele pede a nossa energia, a nossa concentração. Ele pede, como falei do Roberto Crema, a nossa inteireza. E nós temos um desafio antes de falar dos processos, Gustavo, que é o mundo atual. O mundo atual, ele está estruturado para nos fragmentar. Isso é perigoso. Nós estamos fragmentados na atenção, com tantas informações de todo momento. Nós estamos fragmentados muitas vezes nas relações, com a tendência em sermos radicais em determinadas polaridades de ideias. Nós temos fragmentações em várias áreas que dificultam, obviamente, a busca da nossa inteireza. Mas precisamos fazer esse esforço, porque não existe desenvolvimento das virtudes por obrigação. Aqui é uma coisa fundamental na psicologia. Desenvolver virtudes por obrigação não é possível. Você quer ver um exemplo? A gratidão. Vamos pegar a virtude da gratidão. Olha que coisa interessante a virtude da gratidão. Não tem como nós desenvolvermos ou sentirmos gratidão por obrigação. Você já percebeu isso? Se eu pedir para você, sinta gratidão por alguém, mas sinta junto com obrigação. Vê se você consegue. Não dá. A gratidão é uma virtude que você fica na inteireza. Você sente gratidão, você está por completo. Você vai dizer assim, ah, mas a obediência a gente consegue fazer por obrigação. E a obediência é uma virtude. A gente consegue obedecer o que uma pessoa fala para nós, vamos lá e fazemos. Na verdade, ali não é a virtude da obediência. Ali é a pseudo-virtude, chamada de submissão. Quando nós temos o nível de sentimento de obrigação, ela tem a aparência da virtude. E esse é um escolho, é um problema para nós que queremos trabalhar o desenvolvimento real das virtudes. Qual é o escolho? Nós viemos de um processo histórico onde a aparência da virtude ela é muito mais fácil de ser colocada aos olhos da sociedade do que a virtude em si. Então, a virtude é essa expressão viva, pulsante, equilibradora, organizadora e harmonizadora do eu. É a virtude. Mas a aparência da virtude, ela aparece e ganha bastante notoriedade, bastante aceitação social rapidamente. E porque a aparência da virtude ganha essa aceitação social, às vezes a gente para no caminho do meio, Gustavo. E ao invés de desenvolvermos a virtude real, a gente fica com a aparência da virtude. Vou te dar um exemplo. A pessoa que ela faz
O puritano, o puritano moralista. O puritano moralista, ela é uma pseudo-virtude, ela parece a virtude da pureza, mas não é. A virtude da pureza é essa virtude que no olhar que você tem com o outro, no contato que você tem com o outro, o jeito como você abraça, o jeito como você fala, o jeito como você olha, você vê e busca ver o que existe de melhor no outro. O puritanismo, traço moralismo, ele quer exigir que você seja impecável. Então ele faz discursos, falas e tudo, mas por trás tem uma coisa que condena, por trás tem uma coisa que julga. Então ele não enxerga você com esse olhar da pureza, ele enxerga você com uma pseudo-pureza, no qual ele vai dizendo: você tem que ser reto, tem que ser correto, porque é isso, é aquilo, é errado não ser aquilo, é errado ser assim. E aí, na verdade, a gente entra para a experimentação do que é virtude verdadeira. A virtude verdadeira, ela tem três sinais inequívocos de que ela está acontecendo dentro da gente: leveza, suavidade, contentamento. São sintomas da virtude verdadeira: leveza, suavidade e contentamento. Podemos ter qualquer conceito sobre qualquer pessoa. Podemos ter qualquer conceito sobre qualquer situação à nossa frente. E eu posso estar dizendo: eu estou sendo muito virtuoso, estou sendo muito ético, estou sendo muito. Mas tudo bem, eu não posso combater o teu pensar. Ele é teu. Pode ser que sim. Porém, precisamos fazer a pergunta que tira a prova do sete. Este teu jeito de pensar, esta tua forma de organizar as suas ideias, está te deixando com leveza, contentamento e suavidade? Porque se não estiver produzindo esses efeitos morais, você está com um baita conceito lindo, mas não é a virtude ainda. Com base nisso, eu ficava sempre pensando, e isso acabou entrando no livro, junto com o professor Albérico Coni. O professor Albérico Coni foi uma pessoa notável, gente. Esse homem notável, psicólogo, psicoterapeuta, mestre em educação, viveu a vida virtuosa, a vida reta, como se diz, o sadhana, como diz Sai Baba, o caminho. Ele viveu a vida virtuosa. E eu tive a alegria de ter conhecido o professor Coni. E nós lançamos o livro em 2021. Fizemos até uma live, mas em 2023 ele nos deixou. Um ataque do coração em casa mesmo, dormindo, ele se foi. Mas o legado que ele nos presenteia com esse livro, a nossa parceria, ela foi muito especial, sabe, Gustavo? E eu não poderia deixar de jamais falar da obra Virtudes Terapêuticas, onde eu vou e onde eu vou, eu falo da presença desse professor especial, Albérico Coni. Ele tinha uma estirpe que parecia quase que um Arthur Conan Doyle inglês, assim. Ele tinha um jeito muito específico dele, mas lembrava uma força nobre de se postar. E uma coisa que nós fizemos, que foi, acredito eu, um ponto válido para a construção dessa obra, e isso eu estou contando pela primeira vez, estou contando aqui, foram os debates. Os debates que nós fazíamos para ver se caía em contradição as ideias que a obra ia colocar. Então, de vez em quando, ele sentava de um lado, eu sentava do outro,
e a gente tinha uma ideia central e eu debatia contra, e depois eu fazia a favor e ele debatia contra uma ideia. Até a gente verificar onde tinha contradição, onde não tinha contradição, onde isso aqui não estava explicado, onde aqui não estava explicado, a gente pegava e aprofundava, entrava em debates. E aí depois ele escrevia a parte dos textos, eu escrevia a parte dos textos e a obra foi composta. Então, isso que eu vou falar agora que você perguntou da experimentação, tem a ver com isso. Tanto ele quanto eu ficávamos pensando, nossa, mas o desenvolvimento da virtude, ela é um aspecto tão profundo que a possibilidade da pessoa cair de novo para a pseudo-virtude é muito fácil. Ela acha que está desenvolvendo a virtude, mas está desenvolvendo a aparência da virtude. Ou ela reprimir, não desenvolver verdadeiramente a virtude, porque tem um processo de julgamento dentro dela. Então, como que a gente faz? A psicologia positiva, ela veio do cognitivo comportamental dos Estados Unidos, que é muito forte. Seligman veio dessa fluente. Então, a maioria dos livros da psicologia positiva que falam sobre desenvolvimento de virtude, eles são quase que exercícios que lembram muito exercícios do coach sobre desenvolver virtudes. Eu e o professor Coni, nós fomos por outro caminho. A gente entende alguns benefícios disso, mas nós trabalhamos a ideia das virtudes como linguagem, como um alfabeto, como um idioma que nós precisamos aprender dentro de nós. O ABC das virtudes. E quando a gente fala de ABC das virtudes, nós estamos falando de linguagem. Essa linguagem, ela é percebida. E é muito interessante. Quer ver, Gustavo? Olha só. Todos nós aqui sabemos mais de virtude do que você imagina. É que a gente não teve, às vezes, a oportunidade de dar nomes, de ter a compreensão, de ter um método. O que vai ser a escola de virtudes? Vai ser exatamente a oportunidade de termos a compreensão de algo, agora com um método, um direcionamento e tudo mais. Mas olha só que interessante. Se eu perguntar para você assim, ó, Gustavo, bondade e generosidade é a mesma coisa? O que você me diz? Diria que não. E qual é a diferença? É uma boa pergunta. Qual é a diferença? Veja que essa pergunta nos leva a pensar o seguinte: poxa, então existe uma linguagem? Existe. Tem algo já intrínseco em todos nós que a gente sabe que generosidade é uma coisa, a gente sabe que bondade é outra coisa. A gente sabe que não é exatamente a mesma coisa, mas a intersecção às vezes não é clara para nós. Ó. Olha que interessante. Quando você vê isso como traço, você não consegue ver assim. Quando você transforma a compreensão das virtudes como linguagem, opa, agora eu entendi realmente a generosidade tem uma linguagem e a bondade tem outra linguagem. Aí eu dou conta de perceber a diferença entre bondade e generosidade. Eu não vou classificar aqui, eu tenho aqui no livro a parte da diferença, mas não vou classificar aqui, porque o objetivo aqui não é, de novo, eu dar uma tabela, porque senão tabela de novo, ó, tá vendo? O objetivo é a gente estar aí fazendo isso. O meu objetivo era colocar essa sementinha na sua cabeça, porque agora sua cabeça está assim, ó, meu Deus, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Qual que é a É, diferença? minha mente, E na eu fui para um cabeça lugar de assim. todo mundo está assim agora também. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Qual que é a Eu diferença? fui para um lugar assim. É possível ser bondoso sem ser generoso, e é Aham. possível ser generoso sem ser bondoso. Então não é a mesma coisa. E a pergunta é válida, tipo, é possível, né, ser bondoso sem ser generoso, ou é possível ser bondoso e a generosidade está em segundo plano, na verdade, né? E é possível ser generoso e a bondade, na verdade, não é protagonista. Então, uma metáfora que eu uso para entender essa visão das virtudes como linguagem é um coral. Imagina um coral de virtudes cantando, certo? Dentro de nós. Mas de vez em quando vem um solista, vai para frente e canta uma coisa específica. E ele volta. Depois vem um outro solista, vem aqui na frente, canta uma coisa específica e ele volta.
E depois vem um outro solista, canta uma coisa específica e ele volta. Assim é a alquimia das virtudes. De repente vem aqui, ó, a bondade ficou aqui na frente cantando, mas as outras estão lá cantando e volta. Aí vem a generosidade cantando, mas ela volta. Então, por exemplo, olha que interessante, solidariedade e bondade. Olha que coisa interessante, solidariedade e bondade. Muito bem. Eu consigo ser solidário financeiramente com o Bill Gates? Não. Ele tem mais, eu tenho menos. Pode ser que eu seja solidário com o Bill Gates emocionalmente, sim ou não? Se ele esquecer a carteira no almoço e eu pagar o almoço dele, posso estar sendo solidário com ele, né? Pode. Porque Então, pode ser olha que uma prática interessante, específica de um momento único. de um momento único. Então, o que que significa isso na prática? Significa que solidariedade é uma virtude que precisa de uma certa condição para eu poder aplicá-la. Não é assim. Não dá assim, ah, vou aplicar a solidariedade em tudo e em todos. Depende. Bondade já é mais profundo. Eu consigo ser bom em qualquer dimensão. Ó, para onde eu vou? Amor, muito mais. Por isso que na obra, amor e verdade são as duas virtudes atômicas, que dão início a todas as outras virtudes. A virtude da verdade, ela é a virtude que é chamada aqui de virtude ânimos, e a virtude amor é chamada aqui de virtude ânima, porque vem de Carl Gustav Jung. A força ânima, ânimos da personalidade. Então, todas as virtudes da verdade, elas são ânimos, ação. E as virtudes do amor são ânima, são entrega. Então, essas virtudes, elas se conectam dentro da gente. Isso tudo fez eu e o professor Coni pensar, meu Deus, mas esse desenvolvimento como linguagem é interessante. Porque a gente começa a ver que vai expandindo a nossa capacidade de ver o que é e o que não é, onde está e onde não está. Então, por exemplo, perdão. Perdão é um ato virtuoso. Perdão também pode ser interessante como virtude, também. Mas eu não consigo perdoar se não houver uma ofensa. Eu nunca vou ser capaz de perdoar Jesus, no sentido de que Jesus não me ofende. Eu não vou conseguir perdoar Jesus porque Jesus não me ofende. Mas, se a gente analisar também, Jesus, ou um anjo, em tese, também não precisa me perdoar, porque ele também não se ofende, né? Então, a gente começa a ver que as virtudes, elas têm a sua estrutura aqui de base, e ela vai entrando numa forma mais afinada e refinada, cada vez mais transcendente dela. Isso tudo fez a gente falar assim, tá, tudo bem, até aí tá bem filosófico, mas vamos lá para a prática. Vamos lá para a prática. E na prática, nós tivemos essas quatro fases que eu tinha te colocado, né? Que você pediu para eu trabalhar aqui essa questão. A primeira fase da virtude, do desenvolvimento da virtude que está na obra, é a fase da experimentação. O que que é isso? Às vezes você fala, ah, eu quero tanto desenvolver a calma. Por quê? Ah, porque eu não aguento mais o fulano de tal. Estou ficando tão irritado com o fulano de tal, eu preciso desenvolver a calma. Interessante, é bom desenvolver a calma. Mas primeiro eu preciso me perguntar se eu estou realmente conectado com a ideia de desenvolver a calma. Não, Afro, eu estou sim, eu quero desenvolver a calma. Estou falando para você que eu quero desenvolver a calma. Você identificou a necessidade. Onde existe a necessidade, existe a missão. Tudo bem. Mas às vezes tem um gap aqui, que é o que o teu pensamento, na verdade, ele não quer desenvolver a calma. Você ainda tem muita dificuldade de aceitar a própria ideia da calma. Então, o que que a gente faz na fase da experimentação? Eu começo só a experimentar a ideia da calma. Da calma, da calma. E se eu começar a ser mais calmo? E se quando fulano falar assim comigo, eu me silenciar um pouco, refletir? Ó, eu não estou dizendo que eu vou fazer nada por enquanto. Essa fase da experimentação, ela não é uma fase de ação, é uma fase de assimilação.
Eu estou só assimilando a possibilidade de começar a ficar calmo em situações estressantes da minha vida, por exemplo. E vou ficando. E aí tem um fenômeno muito interessante, Gustavo, que é assim, eu começo a gostar da ideia. Isso é bom. Quando eu começo a gostar dessa ideia, as barreiras que antes iriam me levar para a pseudo-virtude, me colocariam para a máscara da virtude, começam a se diluir. E aí eu vou para a fase da identificação. Opa, passei da fase da assimilação, experimentação, fui para a fase da identificação. Essa ideia de ficar calmo é boa. Essa ideia de ficar calmo, eu estou gostando disso. Fulano de tal hoje veio falar comigo, daquele jeitinho que ele fala. E ao invés de retrucar, eu fiquei quieto, olhando para a pessoa, deixei ela falar, ela foi embora. Antigamente eu ia ficar com raiva. Eu gostei disso que eu fiz hoje. Ó, você já está na fase da identificação da virtude. Você está começando a gostar de ver a virtude acontecendo em você. Nessa fase de ver a virtude acontecendo em você, você vai se dirigindo para a fase da internalização. Nossa, eu quero aplicar isso agora aqui, nesse outro lugar aqui, ó. Agora eu quero aplicar essa calma ali com fulano. Toda vez que eu vou falar com ela, tem aquele comportamento. Eu vou aplicar a calma aqui, ó. Aqui eu quero ver como que eu vou me sair. E você começa a ver, experimentar, identificar e agora internalizar a virtude em ideias e situações. Você deixa isso ficar cada vez mais frequente. E como você e eu, todos nós, né, vamos sentindo que isso faz bem, que aqui que é a questão, ó. Os três sintomas da virtude: leveza, suavidade e contentamento. Como você vai vendo que isso vai gerando em você leveza, suavidade e contentamento, você não quer parar. Aí já não é uma questão se virtude é certo, virtude é errado, se desenvolver virtude é uma ideia linda para mudar o mundo. Não. Agora você está sentindo em você que esse negócio funciona, rapaz. Aí você vai. E você se dirige. Aí você vai para a fase da aplicação. Aí você, não só eu, né, mas o teu eu tem até um sistema lá que estuda, que nós colocamos no livro, que é a rede neuronal. A rede neuronal nossa, enquanto espécie humana, ela foi muito concebida para nos proteger de ataques, né? Muito concebida para nos proteger de ameaças. Então, é por isso que a gente tem uma tendência muito grande para pensar em coisa ruim rápido, pensar em problema rápido, ao invés de pensar de forma virtuosa, ou às vezes de pensar o bem. Mas isso é porque na espécie humana, desde há 100 mil anos atrás a mais, nós fomos condicionados a nos proteger das ameaças exteriores. Então, isso nos protegeu. Ficou o código, ficou a informação epigenética. Ficamos com isso dentro da gente. Aí, quando nós, hoje, que entramos na era da vivência, eu posso falar disso um pouco mais daqui a pouquinho, saímos da era da sobrevivência, entramos na era da vivência, não funciona mais esse lugar. Não tem mais sentido para a nova espécie humana. E as virtudes agora aparecem com todo sentido para nós. E aí, nesse sentido, eu digo, o processo da gente gostar de sentir o que faz bem para nós é extremamente valioso e salutar. E aí eu vou para a fase da aplicação. Então, experimentação, identificação, internalização, e aí eu vou para a fase da aplicação, ou seja, eu aplico a virtude não porque é certo, não porque é bonito, não porque vai salvar o mundo. Eu aplico a virtude, e ela também vai salvar o mundo. Mas não é por isso, eu aplico a virtude porque ela me faz bem. Ou seja, esse investimento funciona. É como se fosse assim: eu vou fazer uma aula de mergulho. Imagina isso aqui, Gustavo. Imagina isso aqui, pessoal. Vou fazer uma aula de mergulho, certo? Então, eu li todos os livros sobre mergulhar no mar. Eu vi todas as fotos. Eu assisti todos os filmes em HD, National Geographic. Assisti tudo, certo? Tá. E agora a pessoa vai me explicar, vai me perguntar, Afro, o que é mergulhar no mar?
E eu vou dizer tudo o que eu vi, que Mato Grosso não tem mar, não sei se vocês sabem, né? Estou no centro geodésico da América do Sul. Então, tá, tudo aqui, né? Eu já li tudo sobre mar. Beleza. Aí a pessoa pergunta: Ah, como é mergulhar no mar? Eu nunca mergulhei no mar. Aí eu dou uma aula para ela sobre mergulhar no mar. Aí um menininho de 11 anos chega do meu lado. Ele foi criado em Maceió, na jangada, mergulhando todo dia naquela jangada de Maceió. Aí você, que também quer conhecer o mar, você vai perguntar para quem? Para um homem de 40 e poucos anos que leu tudo, viu todas as fotos, viu todos os filmes sobre como mergulhar no mar? Ou você vai perguntar para uma criança de 11 anos que mergulha no mar todos os dias em Maceió? Para quem que você perguntaria como é mergulhar no mar? Então, isso é experimentação, identificação, internalização e aplicação. Isso é o mergulho das virtudes. Maravilhoso. Muito bom esse exemplo, essa explicação, esses modelos que você cria são ótimos para o entendimento, porque simplifica muito, né? Eu quero abrir espaço aqui, pessoal, para quem quiser trazer uma contribuição, fazer uma partilha, ou trazer uma pergunta, alguma reflexão que ficou, ou que está latente, que está pulsando aí. Então, quem quiser, é só levantar a mão para eu passar a palavra, tá? E daí a gente aproveitar esse finalzinho aqui para a gente ter essa troca. Se vocês quiserem, né? Se ninguém se manifestar aqui, eu sigo no papo aqui. Vamos lá, Ana Cláudia, a palavra está com você. Olá, boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo? Tá picotando um pouquinho, mas pode falar mais um pouco para ver se a gente consegue te escutar. Então, se orienta, eu o meu então, enquanto o professor estava falando, e É, você Ana Cláudia, não enganchada tá dando para depois, não tá dando para te escutar. certo? É, procura de repente Então, fechar o microfone e abrir de novo ou mudar. Pode falar agora. Pode falar, Ana melhorou? Cláudia. Eu acho que melhorou um pouquinho. Fala, pode falar. É, pronto, eu gostaria de, É, de não tá dando, Ana. provocar Vamos fazer o seguinte, uma é, coloca coloca a sua pergunta, o seu comentário no chat por escrito, pode ser? Que aí eu leio aqui para trazer a sua contribuição. E aí eu vou passar a palavra para a Silvia, e enquanto isso a Ana Cláudia escreve o que ela ia compartilhar com a gente aqui. Que pena que não deu para te escutar, Ana. Vai lá, Silvia. O microfone fechou. Abriu. Boa noite. É, eu tenho uma que quero dividir com vocês algo que eu tenho pensado. Eu conversei com um conhecido recentemente que me falou sobre a inteligência artificial e do trabalho que ele fazia de análise, que ele demorava 3 semanas para fazer um trabalho de análise de informações que ele recebia de pessoas e que agora a inteligência artificial entrega em 1 hora. E eu falei, poxa, mas e depois ela já, quer dizer, já gera o texto que você já encaminha para o cliente? E aí eu pensei, o processo de análise e de escrita é o nosso processo de reflexão e ganho de consciência. Enquanto, quer dizer, a escrita quase que é um caminho de processo, né? É um processo de enxergar aquilo. E isso é muito importante para quem tem esse pensamento de se ver sempre em desenvolvimento, sempre como um aprendiz, que está, eu acho, nesse caminho das virtudes, né? De se melhorar, de desenvolver. Eu só quero trazer esse assunto, esse diálogo sobre o desenvolvimento das virtudes, que está ligado a gente se ver
como alguém que está constantemente se fazendo, se pensando, querendo ganhar consciência e uma atitude mais virtuosa no mundo que demanda energia, que demanda trabalho, dentro deste mundo onde tudo é fragmentado e as pessoas parece que não têm paciência para esse tempo acontecer. Queria colocar esses dois mundos juntos para saber a opinião, né, de vocês, assim, como é que a gente lida com isso, como é que a gente fala sobre esse desenvolvimento fora desse pequeno grupo onde as pessoas estão afim, né? Ah, é um grupo muito afeiçoado ao desenvolvimento humano, mas para quem quer? Não. Qual é a tecla, que eu tenho que apertar para ganhar a paciência? Como é que a gente dialoga no hoje, né, com esse mundo? Obrigada. Obrigado, Silvia. Vai lá, Afro. Então, eu falei da era da sobrevivência, né? É Silvia ou Silca? Silvia, tá errado aqui. Ah, Eu tá, preciso tá. corrigir. Silvia, tá bom. Ah, eu falei da era da sobrevivência, né? E da era da vivência. E, de fato, esse é um ponto bastante desafiador para todos nós. Em 1945, quando os Estados Unidos soltaram em agosto de 1945, Little Boy foi a primeira bomba. Fat Man foi a segunda bomba. O mundo mudaria para sempre. Naquele momento, a humanidade passaria a ser a única espécie do planeta capaz de dizimar a própria espécie e todas as espécies que existem. Naquele momento, nós ganhamos o certificado de maioridade sobre o destino do mundo. A partir de agora, a era da sobrevivência entrava em crepúsculo e a era da vivência era uma necessidade inevitável. Ou a espécie humana cuida de si mesma, ou a espécie humana está ameaçada pelas próprias invenções que ela fez. Isso fez com que a Organização Mundial de Saúde abrisse e existisse com o direito universal dos direitos humanos em 1948 em Paris. Mas com o direito humano em 1948 em Paris, colado no Código Universal dos Direitos Humanos, também existe o Código Universal dos Deveres Humanos. Então, nós também começamos a prestar atenção sobre os deveres em manter a nossa humanidade funcionando. O problema é que em 1945, a bomba atômica não era uma bomba de guerra. A bomba atômica nunca foi uma bomba de guerra. Tanto é que depois que a bomba atômica foi lançada, nunca mais lançaram bombas atômicas, por mais que a gente tenha criado várias guerras. A guerra do Vietnã, a Guerra Fria, a Guerra do Golfo, a Guerra do Kuwait, mas nunca se lançou bomba atômica depois. Por quê? Porque bomba atômica não é uma bomba de guerra, é uma bomba de terminar guerras. Ela é uma bomba de extermínio. E agora a gente tem um desafio, que vai do ano de 1945 a 2023. 2023 lança-se mundialmente com acesso a toda a humanidade à inteligência artificial. E aqui o Yuval Harari, que tem uma visão muito interessante no livro Homo Deus e Nexus, que ele lançou ano passado, faz uma grande colaboração em termos de reflexão. Porque se a bomba atômica era uma bomba perigosa nas mãos do homem, agora a gente criou algo que é perigoso para o próprio homem. Porque nenhuma invenção, até mesmo na bomba atômica, tinha capacidade de se autoaprimorar e escolher o que fazer de si. Nós acabamos criando
algo que faz isso. Ele se auto-aprimora por si só e ele escolhe o que fazer de si. E o desafio tem sido esse. E quando a gente olha para isso, você pode dizer, meu Deus, então a gente criou um grave problema para a humanidade. Sim e não. Criamos um grave problema para a humanidade atual, Silvia, que está ainda fadada, ou focada, melhor dizendo, no interesse pessoal e no lucro acima de todas as coisas. Criamos realmente um problema para essa humanidade. Porque com o advento, inclusive, da inteligência artificial, uma das coisas que a gente vai precisar repensar é a nossa categoria de sermos humanos. E principalmente de desenvolvermos a virtude que protege a humanidade de si mesma. Então, hoje nós estamos cada vez mais sendo empurrados para um lugar de decisão humana. A humanidade global interessada de verdade agora em cuidar de si mesma. Porque nem com o advento da bomba atômica a gente fez isso. O advento da bomba atômica não nos acordou para cuidar da gente. E existe só dois fenômenos hoje capazes de fazer isso com a gente: a inteligência artificial e a natureza. A natureza também é um elemento que vai, mais cedo ou mais tarde, fazer o ser humano começar a querer cuidar da humanidade e não explorar a humanidade. Mas a inteligência artificial já acelerou esse processo. Então, hoje, mais do que nunca, as escolas das virtudes, elas precisam existir no planeta. Os programas voltados para as virtudes, os métodos voltados para a virtude. Não há espaço para competição. Quando o Tanaka falou da escola de virtudes, eu fiquei procurando e fui procurá-lo, e ele me contou do que se tratava. Rapidamente eu disse para ele: quero fazer parte disso. Não tenho problema nenhum em abrir mão do programa que eu criei aqui, que é bem avançado aqui em Mato Grosso, chamado Escola das Virtudes, para ficar com a escola de virtudes que você está lançando. É uma ideia, é uma ONG, mas mais do que isso, é uma clareira, é um farol fundamental para a era da vivência, que tem a capacidade de fazer com que esse novo despertar do ser humano, que vai empurrar o ser humano para dissolver seus interesses, porque onde que está o grande conflito que os maiores especialistas estão dizendo? É quando a inteligência artificial começar a pensar que o ser humano é um problema para ela. Se a inteligência artificial começar a calcular que o ser humano é um problema para ela, ela vai começar a calcular um jeito de dar um jeito nisso. E a estrutura da humanidade hoje, interesseira, exploradora, é um problema para a inteligência artificial mesmo. Ou seja, a humanidade vai ter que se reorganizar no lugar de ser humano para poder viver e não ser uma ameaça a ela mesma nas obras que ela criou. Somos verdadeiros Hefestos, como se diria na mitologia grega. Hefesto foi expulso do Olimpo porque ele nasceu defeituoso pela mãe dele, Hera. Ele nasceu defeituoso, mas ele criava as obras mais perfeitas do mundo. Tão perfeitas que até Zeus pediu. Ele criou o raio de Zeus. Ele criou o tridente de Poseidon. E ele criou um trono que prendeu a própria mãe, porque ele se sentia extremamente rejeitado. Nós somos seres humanos repletos de hefestialidade, ou seja, de vícios, de deformidades em nós. Mas olha as coisas gigantes que a gente já criou. Desde os foguetes aos satélites, desde de um iPhone perfeito, um design perfeito. Se você anda, por exemplo, no aeroporto ali de Miami, você vê aquela coisa descomunal, é tão linda. E ao mesmo tempo você está vendo os seres humanos andando, cada um com o rosto mais soturno que o outro, triste, outros doentes, outros capengando. É tão incrível porque a gente cria mundos extremamente épicos, mas nós, como seres humanos, não estamos cuidando da gente.
Então agora chegou o momento. A inevitabilidade desse momento agora vai pedir um outro nível de consciência na humanidade. Uma consciência voltada para o desenvolvimento intelecto-moral do ser humano, não mais intelectivo apenas. Porque agora é uma questão não de sobreviver, agora é uma questão sobreviver. E isso é fundamental. Muito bom. Obrigada. Eu vou passar a palavra aqui para o Pedro e depois para a Natasha. Vamos na sequência os dois. E depois a gente vai dar a chance do Afro comentar e aí a gente vai caminhar para o encerramento, tá bom, pessoal? Vai lá, Pedro. Vambora. Afro, muito legal o papo até aqui. Me veio uma dúvida quando você estava falando, né, que um sintoma de que a gente exerceu uma virtude é a leveza, a suavidade, né, a contentação. E nos casos em que há uma ambivalência, né, essa palavra aparece muito na psicologia, mas em que a gente sente, que a gente foi virtuoso, de certa forma, mas ao mesmo tempo, nessa mesma atitude, a gente também sente que a gente não foi virtuoso. Por exemplo, uma apresentação no meu trabalho, né? Então, tive a coragem de pegar e apresentar um projeto para os meus amigos, mesmo meus colegas de trabalho, mesmo com medo. Então, me sinto bem por isso, mas por outro lado, ainda me sinto mal porque talvez eu estava muito preocupado com o julgamento deles sobre a minha apresentação. Então, dois sentimentos, né? Um virtuoso e um talvez não virtuoso ao mesmo tempo. Assim, eu queria saber sua visão sobre isso, se é possível ou se também foi uma pseudo-virtude, isso que eu falei. Nós transitamos, né? Nós transitamos do processo, como diria Buda, né? Da ignorância para a iluminação. Então, nós transitamos esse lusco-fusco. É claro que hoje, né? Nós ainda somos uma espécie, o nós, enquanto todos aqui do grupo, estamos num desenvolvimento desse nosso lugar de autoiluminação, ou seja, iluminar as sombras que temos todos dentro de nós. A ambivalência dos sentimentos é diferente de acreditar que nós estamos na ambivalência das virtudes. A ambivalência dos sentimentos ela é bastante comum num processo, tá? Mas o importante aqui é nós identificarmos em que ponto nós sentimos que conseguimos ser virtuosos. No seu exemplo que eu entendi, é que houve virtude na coragem de se expor. Mas aí é preciso exercitar virtudes como, por exemplo, o despreendimento. Virtudes como, por exemplo, a humildade para não ficar preocupado no desempenho. Então, as virtudes, elas funcionam como se fosse uma esfera flutuante, que às vezes eu acendo aqui, mas não acendi aqui, não acendi aqui, não acendi aqui. Então, com o passar do tempo, eu vou acendendo essa esfera. E aí eu faço esse trabalho que eu chamo de alquímico, né? Porque lembra a alquimia, em que uma virtude ela é solidária à outra, ela é solidária, ela é solidária, e eu vou formando um colar de pérolas virtuoso. Na obra, eu já coloco, junto com o professor Coni, famílias de virtudes. Isso também é interessante. Nós não desenvolvemos totalmente aqui nessa obra, temos o material para a segunda obra que eu vou lançar, inicial, mas tem a ver com família de virtudes, que é, por exemplo, a família de virtudes que são em termos de semelhança, né? Então, por exemplo, se eu falar para você, por exemplo, generosidade, bondade e caridade, para você, Pedro, parece que eles fazem parte da mesma família? Sim, sim. Sim. E eu nunca falei sobre essa teoria com você, mas foi intuitivo, não foi? Caridade, bondade, generosidade, parece que fazem parte da mesma família. Se eu falar para você assim, ó, bondade, caridade, disciplina, parece que fazem parte da mesma família? Vou te dar melhor. Justiça, altivez, coragem, disciplina. Parece que faz parte da mesma família? Altivez, eu não sei o que é, mas as outras, Altivez é você é nobreza, mesma coisa que nobreza. Disciplina, coragem e justiça.
Parece que fazem parte da mesma família? Mais ou menos, né? Mais ou Sei. menos, né? Acho que Ó, não. se eu colocar disciplina, se eu colocar justiça, coragem e eu colocar, por exemplo, perseverança, parece que faz parte da mesma família? Já parece um pouco mais. Se eu colocar perseverança, coragem e disciplina, parece que faz parte da mesma família? Já Pouco parece menos. mais ainda, tá vendo? Então, quando a gente começa a entender as virtudes elas têm famílias, a gente vai entender que você, naquele momento, você estava dentro de uma família de virtudes, você utilizou a coragem, mas em outra família você não se sentiu conectado. Então, você, naquele momento, sentiu a ambivalência do que é se conectar com determinada virtude, o que é não se conectar com outra, porque nós somos seres que estamos sendo influenciados o tempo todo por todas as coisas. E a gente sente mesmo o impacto disso na nossa vida. É mais ou menos isso que eu consegui compreender da sua fala. Obrigado, Alfa. Vou passar para a Natasha. E aí depois tem duas perguntas que eu vou ler aqui rapidamente que estão no chat. Então, vou pedir para a gente conseguir. Eu tenho, assim, esse compromisso com o horário, né? Da gente ter os combinados aí, cada um tem suas É famílias, pessoas para verdade. cuidar também. Então, a gente vai caminhando aqui para o encerramento. Vou deixar a Natasha falar e aí a gente vai encaminhando para essa parte. Eu vou ser breve, na verdade, é uma pergunta. Eu fiz o caminho inverso. Eu sou terapeuta transpessoal, entrei na faculdade de psicologia depois de ser pós-graduada em transpessoal, e aí agora eu entrei. Isso aqui, a minha função é como juntar as duas coisas, né? E não sair disso. E aí eu entrei num projeto de pesquisa científica e eu tô falando sobre felicidade, né? Então a minha função ali é falar sobre a felicidade contemporânea, sobre a busca da felicidade nesse lugar do imediato, do prazer, né? Então eu quero ter uma casa, eu quero ter carro, eu quero ter, quero fazer, 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 e aí de repente eu chego ali, tenho tudo e não tenho nada, que é o que acontece. Tem muitos estudos sobre isso, né? E fazer um paralelo com as virtudes. Então, eu estou estudando Aristóteles, tô indo do básico, né? Estou começando e tal, a estudar as virtudes, e a minha hipótese é que o desenvolvimento das virtudes, né, causa um desenvolvimento psíquico e traz esse lugar da felicidade real, né? Quase como uma comparação aí entre a felicidade falsa e a felicidade real. A minha pergunta é, para você que estuda as virtudes, né, para vocês, enfim, que estudam as virtudes mais profundamente, o quanto o desenvolvimento das virtudes realmente pode, né, num contexto de psicoterapia, enfim, esse contexto mais direcionado, assim, o quanto isso realmente traz um lugar de felicidade não é nem duradouro, mas mais sutil, né? E a longo prazo, enfim, para as pessoas, né? O quanto isso é possível. Enfim, se isso faz sentido ou se eu tô ficando bem doida e tô viajando e não vou conseguir defender isso nunca. Enfim, querendo entender um pouquinho para quem já tá no caminho, né? Faz muito sentido, né? Posso falar, Gustavo? Faz muito sentido, porque assim, é como eu disse, né? O desenvolvimento das virtudes, ela vai oferecer no ser humano a chamada congruência virtuosa. Veja, Carl Roger, ele trabalha na psicologia humanista sobre congruência, que é o ser se dar conta de como ele é, como ele está, como ele funciona e alinhar-se, né, o seu sentir, o seu pensar, o seu querer, entrando em congruência com aquilo que ele traz, inclusive com a dimensão sombra, como Jung chamaria disso, tá? Então ele entra em congruência. Ou seja, ele não compete com aquilo que ele traz dentro dele. Ele reconhece e faz uma avaliação bem prática de que aquilo não é bom para ele, não serve para ele, não é ele o tempo todo, não é ela o tempo todo, mas aquilo também está dentro dele. Então, por exemplo, Carl Roger diria: a pessoa fala assim, nossa, eu não devia ter ficado zangada daquele jeito, eu não sou assim. Carl Roger fala: como assim você não é assim? Você também é assim. Você também fica zangado desse jeito.
Quando a pessoa diz eu não sou assim, ó, ela está dizendo que ela não aceita, que ela tem dimensões que ficam zangadas. Então, Carl Rogers fez uma grande contribuição nessa área da autoaceitação, nessa área da autocompaixão. E que depois o seu discípulo, Marshall Rosenberg, vai desenvolver com muita propriedade na ciência da comunicação não violenta. Marshall Rosenberg conviveu diretamente com Carl Rogers e conseguiu desenvolver isso muito bem, construindo uma forma verbal de sabermos aceitar nossos sentimentos, nossas necessidades e aprendemos a fazer o pedido. E aí entra agora todo o aspecto do desenvolvimento das virtudes a partir de Martin Seligman, que na psicologia positiva ele mapeia com Mihaly, com Peterson, com outros pensadores, ele mapeia as 24 forças de caráter dentro de 6 virtudes centrais da humanidade que ele coloca, as 24 forças de caráter que cada um de nós temos no mapeamento que ele faz lá e o ranking. E ele pondera que o desenvolvimento e a consciência dessas virtudes ajudam o ser a ter esse olhar maior de autopercepção, autoconhecimento, mas que na obra aqui eu chamo de congruência virtuosa. Ou seja, o que que uma pessoa vai ganhar em desenvolver virtudes? Vai ganhar a felicidade, vai ganhar a eudaimonia, como diriam os gregos? Não. Ela não vai ganhar essa ideia do estado geral permanente de felicidade. Ela vai ganhar a profunda congruência virtuosa que vai deixá-la disposta sempre a vivenciar esta felicidade. Então, a virtude, ela não traz felicidade, ela coloca você em disposição para desenvolver e buscar todos os elementos que vão, na constituição do todo, vão te fazendo sentir o estado de felicidade. Então, o que que o ser humano hoje não tem na prática? Ele não tem desenvolvido, porque não tem o conhecimento pedagógico, psicológico, terapêutico, eu estou falando de uma unidade como um todo, claro, não tem desenvolvido ainda a consciência de como funcionam essas virtudes dentro dele. Tendo a consciência de como funcionam essas virtudes, o ser humano vai entrar no estado de disposição. Esse estado de disposição vai abrindo para ele, nas situações da vida, uma grande abertura para aquilo que a gente chama de felicidade. Então, nós vamos nos tornar cada vez, e assim é, as pessoas mais virtuosas, elas se tornam cada vez mais inteiras, presentes e profundas nas coisas que são simples. Então, cada vez mais não é sobre ter muito que vai trazer satisfação. É estar inteiro numa fala, inteiro num vínculo, inteiro num processo, inteiro no projeto. Então, imagina se a gente desse conta de fazer o ser humano com muito pouco sentir muito. Né? Uma substância, um remedinho. A partir de agora, Natasha, toma com uma pequena pílula. Você vai sentar na cadeira, vai conversar com a sua mãe ou com seu pai, que seja uma pessoa que você ame. Você vai sentir uma alegria, uma alegria, uma alegria. De 0 a 10, você vai sentir 90. Assim, imagine se fosse possível. Ah, nossa, é muito bom, é isso que eu queria para a minha vida. Poder, com muito pouco, alcançar muito. Eu vou dizer, a virtude tem essa função de fazer com que a gente alcance o melhor dentro de nós a partir do desenvolvimento dela, porque ela em si, como diz Martin Seligman, ela em si se basta. E Sócrates já disse isso, na verdade. Ela em si se basta. Depois que, por exemplo, você desenvolve a virtude da paciência, né? E você sente que você está mais paciente, o que que você quer com a paciência em si? Você vai dizer assim, ah, eu quero ser paciente com o máximo possível de pessoas. Você vai dizer para mim. É, mas com a paciência em si, você não quer mais nada. Você quer só aplicá-la, percebe? Depois que você se sente desenvolvendo a paciência, você quer só aplicá-la. Depois que você se sente desenvolvendo a generosidade, você não quer mais nada. Ah, eu quero ser agora pós-graduado em generosidade, mestre em generosidade, doutor em generosidade. Não vai existir mais isso. Depois que você desenvolve um determinado nível de virtude, você quer agora aplicar. Ah, eu quero que seja generoso com o maior número de pessoas possível.
no maior tempo possível. Então, essa nossa relação com as virtudes, quando ela chega nesse lugar de desenvolvimento dinâmico, a gente já está ali. Ali é o reino dos céus dentro de nós, digamos assim, na visão, né, de Jesus. Legal. Então, assim, só para a gente finalizar aqui, Afro, tem duas perguntas que foram colocadas no texto. Eu vou resumir aqui, aí vou te pedir para responder de uma forma breve, para a gente não ficar sem passar por elas, tá? A Roseli perguntou se vocês acreditam que há uma mão invisível que dirige a humanidade para o bem? Essa é uma pergunta. E outra pergunta é a da Ana Cláudia, que tentou falar ali e acabou não conseguindo, que é o que é simplicidade? Ótimo. Eu vou começar pela Ana Cláudia. Pode ser? Cadê a Ana Cláudia? Ana, cadê ela? Aqui. Ah, é, a Ana Cláudia é a que estava com problema da internet, tá certo. Ah, essa pergunta é maravilhosa, Ana Cláudia. O que é a simplicidade, né? Mas eu vou te resumir numa frase, se eu puder, né? É muito desafiador. Mas eu te resumo numa frase. O simples é o complexo que se resolveu. É isso. O simples é o complexo que se resolveu. Excelente. E E sobre o bem da humanidade, sobre existir uma força que empurra a humanidade para o bem, da Roseli. ela fez a pergunta, mas eu estou entendendo aqui, Gustavo, que é uma pergunta toada, né? Ela fez assim: vocês acreditam que há uma mão invisível que dirige a humanidade para o bem? Olha esse encontro entre líderes das escolas das virtudes e outras sincronicidades, até buscar um termo que Jung usa, sincronicidade, né? Eu acredito que a pergunta dela é no sentido: uau, que legal, a gente está fazendo tudo isso. Eu acredito com certeza que existe uma mão invisível que dirige a humanidade para o bem e que até brinquei com o Gustavo e com a Flávia no nosso encontro pessoal, que eu acho que vocês estavam todos caindo num planeta, assim, não, né? O nosso planeta, o nosso meteoro estava vindo e bateu alguma coisa, eu fui parar aqui em Mato Grosso, vocês ficaram mais aí em São Paulo, na região aí. E aí agora deu certo pela internet a gente se conectar de novo, né? Falei, tá vendo? Eu sou do mesmo planeta que vocês aí. Uma grande sincronicidade. Que legal. Afro, quero te agradecer pela presença, assim, pela sua entrega. Sinto que você conseguiu entregar muito aqui. Isso é uma grande qualidade, essa capacidade, essa abertura, essa disponibilidade em transbordar aquilo que você dá para perceber, né? O quanto dá para a gente ficar horas aqui, né? Acho que a gente tem que fazer um outro encontro para a gente poder absorver um pouco mais, assim, acho que a nossa intenção é essa, a gente caminha junto, então certamente vamos ter outras oportunidades, mas eu quero já te agradecer aqui pela sua presença, por topar estar com a gente de uma forma espontânea aqui e estar nesse evento gratuito para a gente poder abrir e começar um aprofundamento aqui nas virtudes. Se você quiser aproveitar e falar um pouquinho mais agora para finalizar sua participação dos seus trabalhos, como é que as pessoas podem te acompanhar, o que mais você quiser aproveitar para divulgar aqui. Podem me acompanhar, né, pelas minhas redes sociais, Afro Underline Stefanini no Instagram, e ali tem bastante posts, vídeos e tudo que eu faço. Mas fica aqui, Gustavo, o meu convite, tá? Da gente organizar um horário aí, a partir do projeto do grupo da Escola das Virtudes, de todos os interessados, para eu passar, né, o conhecimento básico desse livro aqui, ó, tá? Eu fico à disposição, de fazer isso de uma forma aí voluntária para todos os interessados aí para o projeto Escola de Virtudes aí, tá bom? Legal. Depois você passa o link também de onde a gente conseguir adquirir o seu livro, que a gente manda por e-mail para todo mundo que se inscreveu, para que eles possam ter acesso aí e comprar o seu livro, que Tá. vale muito a pena. Esse livro aqui vocês conseguem na Mercado Livre, né? Procurando o livro da Mercado Mestre do Equilíbrio. Esse aqui acabou a edição dele, eu tenho que falar com a editora sobre isso, ver lá o que que dá para fazer e tal. E ele realmente não tem mais disponibilidade no mercado aqui hoje. Hoje ele está
Estou com poucas unidades, eu mandei uma para você, né? Assim, nossa, que eu tenho que ir para o Tanaka, não tem como. Mas eu vou ver com a editora, aí depois eu aviso todos aviso você que todos para todos poderem acessar. Legal. Quando estiver disponível, então, a gente vai compartilhar com todo mundo. E, pessoal, quero muito agradecer a presença aqui. A gente acabou estendendo um pouquinho do horário combinado. Eu tenho uma questão bem. O pessoal que já caminha comigo aqui há um tempo sabe que a gente tem na Escola de Virtudes aqui essa filosofia de respeitar os combinados, né? Então, quero agradecer pela paciência também por ficarem um pouquinho a mais. A ideia é que a gente vá caminhando junto. Então, a gente vai ter, ao longo desse ano, uma série de atividades. A gente fez o evento de lançamento da Escola de Virtudes. E aí, a Escola de Virtudes vai ser esse espaço de convívio e aprendizado, onde a gente vai ter diferentes experiências acontecendo. A gente já tem o Círculo de Virtudes, que acontece em São Paulo uma vez por mês. A gente começou a fazer agora em Sorocaba também, então temos duas edições do Círculo de Virtudes por mês, que é o nosso encontro onde a gente faz uma roda de partilha sobre virtudes, onde a gente se conecta, a gente celebra a vida, a gente faz música juntos. É um evento bem especial, tem muitos rostos aqui que eu sei que já fazem parte do círculo. Na semana que vem, eu vou fazer uma aula sobre virtudes também, que vai ser chamada O Poder das Virtudes, e é uma masterclass, esse vai ser um encontro pago, né? Então, a gente vai começar a experimentar agora. A gente vai ter eventos gratuitos, vamos ter eventos pagos, e aí a gente vai ter também um workshop, que vai ser um sábado, um dia inteiro, no dia 7 de junho. Então, nos próximos dias, a gente vai começar a divulgar e compartilhar esses eventos. Então, a gente vai ter várias oportunidades. O que a gente quer é criar esse espaço de convívio, né? A gente acredita bastante que muito do aprendizado de virtude se dá pela convivência. Existe a vivência que cada um pode ter da sua vida, mas a convivência faz com que exista uma transmissão quase que automática quando a gente está junto. Então, a gente que já vem caminhando junto aqui, a Escola de Virtudes é um projeto coletivo, uma associação sem fins lucrativos que conta com a energia de várias pessoas. Aqui estão a Flávia, a Osmar e a Helena, que fazem parte do conselho fundador da Escola de Virtudes. E a gente vai, ao longo desse ano, o nosso objetivo no ano de 2025 é experimentar. A gente vai experimentar diferentes atividades para a gente encontrar o que funciona mais. A gente teve no ano passado a Trilha das Virtudes, que é uma jornada online. A gente vai misturar eventos online para que a gente dê oportunidade para pessoas que não estão em São Paulo. E aqui em São Paulo a gente vai ter os nossos eventos presenciais também. Então, seguindo ali nas redes da Escola de Virtudes, @Escola de Virtudes Oficial, vocês vão conseguir ver e nos acompanhar. Então, esse é só o início de uma caminhada. Espero que a gente possa fazer várias coisas juntos com o Afro também. O Afro também você é sempre bem-vindo aqui, Afro, para estar com a gente em qualquer encontro que você quiser. Vai ser uma honra ter você presente e a gente ir conectando esses campos de consciência, aprendendo aqui um com o outro. Tem o grupo do WhatsApp também, a gente tem uma lista de transmissão. Todo mundo que se inscreveu no evento vai poder ver, vai receber por e-mail as informações das próximas atividades, o link para participar do grupo. E é isso, a gente fala que é uma caminhada de muitos anos, né? Uma das nossas reuniões, eu estava conversando com a Helena, ela falou, quanto tempo vai durar o curso da Escola de Virtudes? Aí eu falei, 60 anos, pelo menos. 60 anos é o tempo que eu acredito que eu vou estar por aqui, então enquanto eu estiver por aqui, vai ter, né? Se eu chegar até os 100, a gente vai ter 60 anos, mais 60 anos de Escola de Virtudes. Mas a ideia é que a gente faça um projeto aqui para a humanidade, né? Que tenha mais tempo, então cada um de nós vai ter uns bons anos, porque também não é de uma vez, né? Não tem essa pílula mágica aí que o Alfred citou, a gente ainda não desenvolveu, então a gente vai precisar caminhar, a gente vai precisar conviver, a gente vai precisar estudar, a gente vai precisar viver muitas coisas, e a gente fazendo isso junto, a gente vai se inspirando, se lembrando, só da gente ter essa oportunidade de conversar aqui durante 1 hora e meia sobre esse tema, numa noite de quinta-feira, já é um milagre acontecendo, né? A potência que é a gente ter tanta gente reunida aqui para falar sobre isso, para mim uma honra a gente poder vivenciar. Então, eu quero muito agradecer a presença de cada uma de vocês, a escuta atenta, amorosa, e a gente segue caminhando junto. A gente vai ter bastante coisa para fazer. Então, para a gente encerrar aqui, quero liberar aqui os microfones para quem quiser dar um alô e a gente vai encerrando, a gente vai saindo aqui, cada um no seu tempo, tá bom? Muito obrigado, gente. Só deixando aqui minha gratidão, então, né? Você falou para eu falar do meu trabalho, acabei não falando minhas considerações finais. Gratidão a todos, gratidão a você, Gustavo, a você, Flávia.
pessoas especiais, e a todos vocês que com a sua presença, com a sua energia, fez dessa noite uma noite muito especial. Muito obrigado mesmo, viu? Gratidão. Obrigada, gente. Tchau, boa Beijo. noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até daqui a pouco, gente. Boa noite, obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus.